Olá, meu nome é Amanda Vasconcelos, eu sou psicóloga e mentora financeira e hoje eu estou aqui para compartilhar para vocês o que são crenças. Eu falo muito sobre crenças limitantes, crenças fortalecedoras e o quanto isso é importante e impacta em todas as áreas da nossa vida, seja financeiro, relacionamento, seja nossa identidade, seja nossa espiritualidade. Então hoje eu vou trabalhar para vocês construir o que é essa crença, porque muitas pessoas não sabem o que são crenças e como elas são formadas. Então, primeiramente, eu vou explicar para vocês como que é construída uma crença. Uma crença ela é construída a partir de uma memória. Então vamos pensar em alguma memória, lá na infância. Um pai alcoolizado, que ele chega em casa, ele bate na esposa, ele bate nos filhos, isso vai gerar um sentimento de medo, um sentimento de insegurança, um sentimento de impotência. O que acontece? Esses filhos, eles sempre vão ficar sobressaltados toda vez que esse pai chegar. Ou eles, para se proteger, vão se trancar no quarto, ou eles saem de casa enquanto a pessoa está sob efeito de álcool. E isso vai gerar um comportamento. Um comportamento de que eu não quero ter contato com ninguém, porque eu acho que todo mundo vai poder fazer aquilo que meu pai fez. Todo mundo vai beber, todo mundo vai me machucar, todo mundo vai, pensa, esse sentimento, esse comportamento, por exemplo. A minha mãe precisa de proteção porque o meu pai fica alcoolizado e pode agredir minha mãe. Então, qual é o meu comportamento? É defender a minha mãe o tempo inteiro. Então, eu acho que a minha mãe precisa de mim. Logo, eu saio do meu papel de filho e começo a cuidar da minha mãe, como se eu fosse a mãe dela. Percebe que aqui a gente fala de padrões comportamentais. Então, como que é construída uma crença? Primeiro acontece uma situação que cria uma memória. Essa memória vai te causar um sentimento. Esse sentimento vai causar um comportamento. E esses três formam uma crença. Então, durante a nossa infância, nós construímos crenças tanto positivas quanto negativas. Um abraço, uma viagem em família, um momento muito especial, ele é caracterizado como uma crença positiva, uma crença fortalecedora. Então, assim, uma criança derruba um copo de suco na mesa. Se o adulto grita com ela, ela vai criar a memória de que ela não presta, de que tudo que ela faz é errado. Isso vai causar nela um sentimento de desvalorização, de incompetência. E qual o comportamento? Durante a vida adulta, ela vai achar que ela não faz nada direito, que ela não tem significado, que tudo que ela faz é errado. Agora, se essa criança derruba um suco na mesa e o adulto ele fala assim, tá tudo bem, a gente limpa, não tem problema. Ou a criança derruba alguma coisa e quebra, o adulto grita com a criança, ela vai criar uma memória negativa. Mas se esse adulto for até a criança e fala, você tá bem, você se machucou, deixa que eu junto, vai para lá, cuidado para não se cortar. Você entende como que muda o comportamento? Então, de um lado, nós temos uma crença positiva, ou seja, eu posso errar, mas o outro não vai me condenar, não vai gritar comigo, não vai me fazer eu me sentir incompetente. Eu vou entender que os erros fazem parte da vida. Eu vou prestar mais atenção quando eu estiver segurando um copo. Eu construí uma crença positiva. Agora, aquela situação em que gritaram comigo, em que me fizeram me sentir que eu não dava conta de fazer nada certo, eu também criei uma crença, só que essa crença é negativa. E aí nessa crença negativa, que vai me gerar um comportamento na vida adulta, reforçando aquela crença, aquele sentimento. E aí o que acontece? Nós viemos ao mundo com um papel em branco. E durante a nossa infância, ali até os 7, 8 anos, é onde é formada a nossa personalidade. Então, todos os comportamentos que os adultos venham trazendo pra gente como verdade absoluta é aquilo como se fosse um carimbo, é aquilo que vai ficando marcado.
entende? Então, se a pessoa foi criada num ambiente estável, num ambiente familiar, em que essa criança poderia se expressar, se sentir amada, acolhida, saber que ela podia errar, saber que ela podia ter acesso se alguma coisa desse errado, se ela tivesse com dúvida de alguma coisa, ela é um ser humano, se torna um adulto muito mais forte e preparado para lidar com os desafios da vida. Agora, quando essa criança ela é criada num ambiente hostil, num ambiente de muita violência, um ambiente de muitos gritos, muito abuso psicológico, violência física, ela cresce e ela se torna um adulto que é mais propenso a álcool, a droga, a estar num emprego em que não faz ele feliz, a tentativas de suicídio, por conta desse sentimento de desvalorização. E muitas vezes esse sentimento ele passa de pais para filhos. Ou seja, se minha mãe sofreu uma injustiça e eu, quanto criança, tô vendo que a minha mãe tá chorando, qual o sentimento que eu vou ter? Tristeza. Eu vou querer proteger a minha mãe. E esse meu sentimento de tristeza vai fazer eu identificar que aquilo que deixou ela triste também me afeta, também me deixa triste. Então, às vezes, a criança aprende não pelos próprios comportamentos, mas pelos comportamentos do outro. Por exemplo, eu vou falar pra você, o medo é uma projeção mental. O medo não existe. Ah, Amanda, mas eu sinto medo. Mas o medo não existe, ele é uma projeção mental. O medo ele não pode fazer nada. Ninguém morreu de medo. Você vê pessoas matando as outras de repente num acidente de carro, mas não o medo saiu e matou 10 pessoas. Isso aí não existe. Então o que acontece? O medo também é uma crença, né? E aí, por exemplo, eu tenho a crença de que eu tenho medo de barata. Então toda vez que eu vejo uma barata, eu grito, eu saio correndo. E o meu filho, vendo esse meu comportamento, ele também tem pavor de barata. Então, quando aparece uma barata, eu não sei quem é mais desesperado, se é ele ou se é eu, entendeu? E aí eu falo pra ele assim, mas filho, você precisa ter coragem de matar a barata pra mamãe. Mas ele tem tanto medo quanto eu. Mas quem colocou medo da criança, se não fui eu? Fala pra mim, ele nasceu com medo? Ele nasceu sabendo que a barata era um bicho asqueroso que poderia voar pra cima de você? Não, fui eu que gritei várias vezes quando tinha uma barata e ele aprendeu que ele devia ter medo de barata. Então olha como é um comportamento. Aconteceu uma situação, gerou um sentimento e aí um comportamento. E aí moveu um sistema de crença de que ele tem que ter medo de barata. Entendeu? Então, eu acho que aqui um pouco esclarecido sobre o sistema de crenças, eu gostaria de falar para vocês o quanto que é importante a gente desconstruir as nossas crenças. Por quê? Por essas crenças nós não prosperamos, por essas crenças nós não moramos numa casa melhor, por essas crenças nós não temos um carro, por essas crenças nós não tiramos uma habilitação, por essas crenças nós não compramos o carro, por essas crenças nós não colocamos os nossos filhos em uma escola particular, por essas crenças nós não nos entregamos a um relacionamento. Então, viu só como que é importante trabalhar as suas crenças, quebrar as suas crenças negativas? E baseado nisso, eu separei mais de 50 crenças. E eu gostaria aqui de propor um exercício para vocês. Eu vou ler mais de 50 crenças para vocês. Calma que elas são curtinhas, não precisa sair do vídeo. E eu gostaria realmente que você pegasse um papel e uma caneta ou anote no celular quais crenças que eu vou falar agora que você já ouviu, você deve ter ouvido todas, mas que fez sentido para você. Ou que você percebe que isso ainda molda a sua realidade. Então, bora lá? Vamos começar. A primeira crença é: só é rico quem tem sorte. Quem é rico é ganancioso.
Quem é rico não herdará o reino de Deus. É preciso trabalhar duro para ter dinheiro. Tudo que vem fácil, vai fácil. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro não é capim. Dinheiro é sujo. Vai lavar essa mão, menino. Tava mexendo com dinheiro até agora. Se eu for uma pessoa bem-sucedida, ninguém vai gostar de mim. Sou obrigada a trabalhar como um burro. Ninguém na minha família conseguiu isso. Quem sou eu para conseguir? Nunca terei sucesso na vida. Não tenho tempo. Não tenho dinheiro. Já é muito tarde para eu começar agora. Eu não vou conseguir. Os outros são melhores que eu. Fulano teve sorte, né? Está bom do jeito que tá. Querer mais é ganância. Eu já tenho tudo que eu preciso. Isso é bom demais para ser verdade. Ou me belisca para ver se eu tô sonhando. É areia demais pro meu caminhão. Quem dera. Outra crença. A pessoa se perde com dinheiro. Dinheiro é uma desgraça. Você não... crenças hereditárias. Crenças que você aprende durante a infância com o sistema familiar. Você não faz nada direito. Você deixa tudo pela metade. Você é um preguiçoso. Você nunca vai conseguir ter ninguém. Você tem que seguir o exemplo do seu irmão, o exemplo da sua prima, o exemplo de fulano de tal. Você é burro. Crenças sociais. O mundo é muito perigoso. Você só vai ser aceito se você for magra, se você for rica, se você tiver um estereotipo. Você... me perdi. Nunca confie em ninguém. As pessoas só querem te passar a perna. Não vai por essa daí, não. Fique esperto, viu? Fique esperto. Ninguém gosta de mim. Eu não tenho dinheiro pra nada. Só ganha dinheiro quem faz coisa errada. Tudo precisa estar perfeito. Eu não estou pronta. Eu não consigo me organizar. Eu não mereço. Eu não sei como resolver esse problema. É melhor dar do que receber. Há mais alegria em dar do que receber. Eu não cresci culpa da minha esposa, dos meus pais, da sociedade, da minha professora que gritou comigo na quinta série. O mundo todo tá um caos. Por que eu acho que eu vou sair dessa situação? Não tem jeito pra isso não. Não é possível viver do que se ama. Não sou boa o suficiente. Mais duas crenças hereditárias. Você nunca vai ser ninguém. A outra era você nunca vai conseguir ninguém. Você é lerda. Cala a boca. Ninguém vai gostar de você se você continuar assim. Ou se você tiver esse comportamento. Isso é muito feio. Ninguém vai gostar de você. A comunicação definitivamente não é o meu forte. Eu nem vou tentar fazer isso. Eu não sou blogueirinha. O mundo é uma selva de pedra. Comer o pão que o diabo amassou. Eu tenho que matar um leão por dia para sobreviver.
Meus relacionamentos nunca dão certo. Essa loja é chique demais pra mim. Quem nunca passou na frente de uma loja e... Por que você tá entrando nessa BMW aí? Você nem tem dinheiro pra comprar isso. Por que você vai provar essa roupa? Você tem dinheiro pra comprar? Quanto sistema de crenças? Eu não sei quantas você anotou. Mas eu fiz esse teste com algumas pessoas e, bom, mais de 30. Mais de 30 crenças foram anotadas. E aí eu te pergunto, eu nem coloquei todas as crenças aqui. Será que não é isso que tem te parado? Será que quando você olha e fala assim, gente, a minha vida não vai pra frente, parece que eu tento emagrecer, eu não como, eu só como alface, eu malho o dia inteiro, eu não consigo emagrecer. Será que o seu sistema de crença não permite que você não emagreça? Olha, eu faço de tudo pra fulano, mas ele não me ama. Será que o seu sistema de crença, ele tá na construção de amor corretamente? Esse sistema de crença, ele nos move muito. E às vezes você não tem ideia do quanto a crença limitante você tem, quanto bloqueio isso tem gerado na sua vida, em todas as áreas. Se você acha que você é um inútil, um incompetente, que você larga tudo pela metade, fala pra mim, onde você vai ter coragem de chegar pro seu chefe e falar assim, olha, eu acho que tá injusto meu salário, me dá um aumento ou então eu vou embora. Não, tudo que os outros te oferecer parece ser bom demais, mais do que você merece. Essa crença de não merecimento faz você se sabotar em todas as áreas da sua vida. Novamente, vamos mencionar, eu não mereço uma casa melhor, eu não mereço um carro importado, eu não mereço uma viagem internacional, eu não mereço ter a liberdade de tempo, eu não mereço ter a liberdade de horário, liberdade de horário e de tempo é a mesma coisa, eu não mereço ter a liberdade geográfica, eu não mereço a liberdade de trabalhar de casa e ver meus filhos crescer, eu não mereço um casamento que vão soltar rosas de um helicóptero. Eu não mereço um pedido de casamento com um homem ajoelhado na minha frente. Ai, eu ia ter vergonha disso. Ai, que mico! Eu é que não queria ser essa pessoa. Gente, será que eu não queria mesmo? O seu sistema de crença está dizendo pra você, eu não mereço isso. E aí, quando você tem esse sistema de crença, sabe o que vai acontecer com a sua vida? Você só vai achar pessoas que são cruéis com você. Você vai acreditar que relacionamentos ruins têm que reforçar aquele comportamento que você aprendeu na infância, de que relacionamento não é bom. E que o outro, ele não pode fazer nada pra você. Olha que louco! Tem gente que não sabe receber presente. E aí, de repente, a linguagem de amor do outro é dar presente. E aí ele começa a se relacionar com uma pessoa que não aceita presente. Porque ela acha que não é merecedora, ou porque ela criou uma sensação de independência e fala assim, ah, mas se eu aceitar isso, eu vou ficar em dívida com essa pessoa. Então ela acaba não se entregando para um relacionamento saudável, para uma oportunidade de promoção, para um relacionamento bom com os filhos. Ela não se permite comer um restaurante que ela sempre sonhou. Ela sempre vai contar as moedas e dizer, não, tá muito caro. O tá muito caro significa o eu não mereço. Porque se você olhar fundo o comportamento de estar muito caro, você para de olhar para você como uma fonte geradora de riqueza.
E a partir do momento que você tem capacidade cognitiva, a partir do momento que você tem as suas funções físicas, você consegue produzir dinheiro. Então, você vai atrás de novas formas, de fontes de renda, você vai atrás de novos conhecimentos. Agora, quando você acha que fazer faculdade não é para você, porque ninguém na sua família fez faculdade, você estabeleceu ali um sistema de crenças. Quando você acha que fazer faculdade vai tirar do seu filho o alimento que ele tanto precisa, você não vai fazer faculdade. Entenda que quando você quer algo, você vai até o fim. E o que é até o fim? Você vai até você conseguir, porque você está determinado e nada. Quando a gente se determina alguma coisa, gente, nada é capaz de tirar a gente do caminho. Isso se chama fé. A fé, ela é uma base de crença de sistema positivo. Novamente, assim como o medo, a fé não é palpável. Ela não é real, mas ela é sentida. E ela tem tanto poder que ela é capaz de curar doenças. Ela é capaz, né? A Bíblia fala, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você moveria montanhas. Mas por que está falando isso? Porque Deus, ele já deu o mais importante para nós, que é o livre-arbítrio de acreditar em coisas negativas ou em coisas positivas. O seu sistema de crença está sendo montado por você a todos os momentos. E olha, se você teve um sistema de crença negativo durante a infância, olha para mim, você tá vivo, você pode reconstruir isso, presta atenção, reconstrói, transforma essa mentalidade, começa a colocar coisas boas para dentro de você, vai cuidar do teu corpo, vai cuidar da tua mente, vai ler, vai procurar essa transformação pessoal, vai procurar a sua identidade, não aceita o que os outros estão falando de você. Gente, uma coisa interessante, ontem o meu filho falou assim pra mim, mãe, vamos assistir um filme? Eu falei, vamos. Ele tem 11 anos, né? E aí, uma das coisas que a gente costuma fazer junto é o nosso momentinho, como diz ele, né? Que eu paro tudo e a gente fica aquele momento junto. E aí ele quis assistir um Rango. E... é Rango? Eu acho que é Rango, tá, gente? Mas é daquele Largato Verde. E aí, no final do filme, ele é humilhado lá. Ele faz um discurso muito bonito, que ele se torna xerife, e aí ele pega e fala assim, enquanto essa placa estiver aqui, eu for xerife dessa cidade, eu prometo pra vocês que eu vou fazer de tudo pra... Aí quando ele termina de falar, eles atiram na placa e a placa fica pendurada. E aí um personagem chega pra ele e fala pra ele que ele não é ninguém. Eu falo assim, tem certeza? O que você saiu falando pra todo mundo, o que você disse sobre você, era tudo mentira, era tudo falso. Fala pra eles a verdade, você não é ninguém, né? E aí mexeu com toda a estrutura de base de crenças que ele tinha sobre si mesmo. E aí o que aconteceu? Ele acabou dizendo que ele era um fracassado. E ele tem que se retirar da cidade. E aí ele passou ali por um período, né, no deserto, e ele vai desiludido da vida. Ele atravessa uma avenida cheia de carros, sabe? É até uma ideia assim, acho que eu fazendo muita análise psicológica, né, até num filme de criança, mas assim, ele tava meio suicida, né, atravessando uma rodovia cheia de carros passando por todos os lados ali, talvez na esperança daquele sofrimento acabar. E muitas vezes a gente se sente assim, né? Às vezes a gente se sente assim quando a gente termina um relacionamento, às vezes a gente se sente assim
quando alguém que a gente confiava muito nos traiu. Às vezes a gente se sente assim quando a gente é demitido de um trabalho. Às vezes a gente se sente assim quando você faz um ótimo projeto e a pessoa fala assim, isso aí é uma porcaria. Entenda que muitas vezes você se sente assim. E ali no desenho, para ele tinha chegado no fundo do poço. E ele estava se entregando aquele sentimento. E aí, é como se ele tivesse um sonho e aí ele percebesse quem ele realmente era e o que ele precisava fazer. E aí é interessante que eu não vou contar o final do filme pra vocês, né? Porque eu não sou tão estraga prazer, né? Vai lá assistir, chama alguém que você ama, vai compartilhar esse momento. É um desenho. Eu achei muito tedioso, mas o final é maravilhoso. Então, assim, vai. E tem esses momentos maravilhosos. Mas olha aqui Inside. Quando ele se deu conta de quem ele era, ele voltou. Ele se deu conta de quem ele era, ele voltou. E aí o que acontece? Quando você tem certeza da sua identidade, de quem você é, do seu propósito, lembra do amor que eu falei ontem? E se você não assistiu o vídeo de ontem, vai aqui, volta um vídeo no canal, assista o vídeo de ontem. Está falando o quanto que nós estarmos preenchidos de amor. O amor, ele lança fora todo medo. Então, uma das formas de prosperar na vida é ser amado. É nos sentirmos amados. E aí, quando ele entendeu qual que era a identidade dele, ele voltou com essa força, e essa força reluzia nele. Ele exalava essa confiança, esse amor. E aí, ele conseguiu o objetivo dele. Então eu falo para você, tenha seu senso de identidade, de propósito muito bem estruturado, porque quando você tem, nada do que disserem para você, nada das crenças que tentarem colocar em você, nada desse sistema comportamental cruel que nós vivemos, você vai sair dessa bolha. Essa bolha de alienação que as pessoas estão. Parece injusto, mas eu também trabalhei, eu também fui eu fui CLT, eu trabalhava sábado, domingo, feriado, com diploma na gaveta. Eu terminei a faculdade, eu não fui ser psicóloga, eu fui ser operadora de telemarketing, mas eu achava a vaga. Porque, afinal de contas, precisava ter um ensino superior para ter aquela vaga. E eu tinha um ensino superior. Então, eu achava que aquilo era demais para mim, que eu tinha que ser grata. E até fui grata, mas isso não deveria ter me parado numa zona de conforto. Talvez o meu senso de identidade não estava fortalecido o suficiente para saber que eu era capaz de transformar vidas através do meu conhecimento. E uma das coisas que me impedia de vir para as redes sociais, gravar vídeos, trazer essa mensagem para vocês, era exatamente, talvez, a minha fragilidade na identidade. Porque eu pensava muito no que as pessoas iam pensar de mim. Se as pessoas iam me julgar, se o meu cabelo ia estar bom, se elas iam se importar com o meu dente porque ele é torto, porque ele não tá branco, porque ele não tem faceta, se eu tava gorda, se eu não tava, se meu cenário tava legal, se eu tenho um microfone para gravar, se eu não tenho, se a iluminação tá boa, se eu sei o que eu vou falar. Tudo isso me barrava. Só que, atrás dos bastidores, eu via o resultado dos meus pacientes. E um resultado lindo, transformador, de vencer esse sistema de crenças. E eu comecei a perceber que
aquilo que eu fazia de melhor era fazer as pessoas acreditarem. Era fazer as pessoas ter fé de que algo poderia ser mudado. Era as pessoas ter ação para mudar. Porque através do momento que você tem a fé, você acredita em algo. E quando você acredita em algo, isso te move. E aí, o que eu via? Eu via alunos tendo resultados. Eu via pacientes tendo resultados. E eu falei, caramba, não levar isso para o mundo é um sistema de egoísmo. Porque eu tô mais preocupada com o que vão achar de mim do que a importância do que as mensagens que eu estou passando. E aí eu ativei o meu propósito. E eu entendi o porquê que eu estou aqui hoje gravando esse vídeo. Para que um dia ele chegue para mais e mais pessoas, para que elas possam identificar que crenças limitantes elas estão carregando. Que crenças fortalecedoras elas podem começar a criar para quebrar esse padrão comportamental antigo e ter resultado. Às vezes parece que é fácil, né? Hoje eu moro praticamente a 10 minutos da praia. Eu amo praia, eu sempre amei praia. E isso aqui tudo fez parte do meu sistema de infância, porque na infância eu morava no litoral. E eu acreditava que eu vivia épocas de ouro na minha infância. E voltar a morar no litoral me traz uma sensação de reconexão com o meu passado. Porque eu era uma criança muito feliz e hoje eu me sinto uma adulta muito feliz. E isso é um privilégio. Isso é um privilégio, fazer uma caminhada de manhã na praia, sentar, apreciar a paisagem, sentir a água cobrir os meus pés, pisar na areia macia, descarregar minha energia, me renovar da abundância que tem, né, a beleza que tem, a grandiosidade que tem a natureza. Olhar a Mata Atlântica, olhar a imensidão do mar, olhar aquela extensa faixa de areia. E quando eu olho para tudo aquilo, eu penso assim, obrigado. Obrigado, porque o meu sistema de crenças me fez chegar até aqui. Eu tinha fé, eu tinha um propósito, eu tinha um objetivo. E mesmo que muitas pessoas talvez pensassem que foi loucura, não foi. Eu tô aqui para falar, eu vivo a vida que eu sonhei. Aí eu parei aqui, não vou parar aqui não. Isso, quando você para, você entra no sistema da zona de conforto. Eu gosto de ouvir a frase, né, de uma pessoa que eu tenho como mentor. O melhor ainda está por vir. Isso não é nem a sombra do que há de vir. Então, eu acredito que sim, eu estou vivendo um momento feliz e sou muito grata por estar vivendo um momento feliz. Mas eu acredito que a felicidade que está vindo ao meu encontro, ela é tão grande, tão abundante e tão maior. E eu estou preparada para isso. Às vezes, a gente deseja ter sucesso em todas as áreas da nossa vida, sucesso na comunicação, sucesso financeiro, sucesso profissional, mas a gente não prepara a nossa estrutura para receber tudo isso. E como você não prepara a sua estrutura, é como se você fosse um copo d'água. E a abundância de todas as áreas da sua vida, ela é uma caixa d'água. Você consegue fazer uma caixa d'água caber num copo d'água? Não.
Se você despejar aquela quantidade enorme de água naquele copo, ele vai se romper e vai esvair aquilo que foi colocado dentro dele. Não é isso que acontece quando as pessoas recebem uma grande quantidade de dinheiro, mas não tem preparo ou estrutura para essa quantidade de dinheiro permanecer na vida delas? Ela se esvai. Por isso que muitas pessoas ganham na loteria e ficam pobres 2, 3 anos depois. Por isso que muitas pessoas no auge da fama acham que pode conquistar tudo, mas a fama passa. E aí a pessoa fica entre dívidas. É por isso que muitas coisas acontecem porque você não está estruturado para que possa vir para você. Então até vem, mas não permanece. E aí, voltando ao sistema de crenças, quando você começa a se questionar o porquê você está fazendo isso, você começa a enfraquecer a sua crença limitante. Então, toda vez que você se pegar pensando, será que eu posso? Será que eu consigo? Será que eu devo? É pra mim? Eu tenho direito? Eu não vou conseguir, não vai dar certo. Eu não vou entrar nessa loja. Eu não vou testar aquele carro. Toda vez que você se vê nesse momento, eu queria que você anotasse essas 3 perguntas para você fazer para você mesmo. Primeiro, por que eu acredito nisso? É realmente eu que acredito nisso? Ou de repente é alguém que eu amo que acredita nisso? Ou é meus amigos que acreditam nisso? Ou é a sociedade que eu vivo que acredita nisso? Porque no fundo, às vezes nem é isso que eu acredito. Então, por isso é importante questionar. Por que eu acredito nisso? Que sentido faz para mim acreditar nisso? Segunda pergunta, isso é verdade? É verdade essa crença? É verdade que eu não presto pra nada? É verdade que eu não sou bonita? É verdade que eu sou uma desastrada? É verdade que eu largo tudo pela metade? É verdade que eu sou uma preguiçosa? É verdade que eu fico passando de profissões em profissões, trabalho em trabalho? É verdade que talvez no fundo de tudo isso eu sempre estava buscando o melhor para mim? Responda. Isso é verdade? Qual que é o fundo dessa verdade? Por que você trocou de emprego inúmeras vezes? Por que você mudou de casa inúmeras vezes? Por que você trocou de relacionamento inúmeras vezes? É porque você não se acomodou a algo que estava desconfortável para você. Isso mostra o quanto que você tá pensando e não tá sendo um alienado do sistema. Então a terceira é, o que pode acontecer se eu acreditar nessa crença? Então o que pode acontecer? Tô com medo de dirigir. O que pode acontecer se eu não dirigir? De repente eu não vou ter a liberdade de fazer no mercado da hora que eu quero. Eu não vou ter a liberdade de levar meu filho para passear para onde eu quero. Eu não vou ter a liberdade de viajar de carro. Eu não vou ter a liberdade de ter conforto num dia de chuva, querer trabalhar de carro. Eu ia para a faculdade de ônibus com o carro na garagem. Porque era o meu sistema de crenças. E você sabe que eu estava num relacionamento que o meu marido falava assim: como é que você vai dirigir se você sofreu um acidente, se você bater num carro, a gente não vai ter dinheiro para consertar o outro carro. A gente não vai ter dinheiro para consertar o nosso carro.
que acontecia? Que sistema de crença que ele colocou em mim? Que eu não tinha dinheiro. Além da escassez, ele colocou: você não pode dirigir. O que acontecia? O sistema de crenças dele fez com que toda vez eu ligasse o carro, alguma cena de acidente viesse na minha cabeça. Eu produzia aquela realidade como se fosse uma realidade absoluta. Então, eu não queria dirigir, porque eu não queria bater o carro, porque eu não queria matar ninguém, ou porque... Entende? E aí meu pai falava pra mim assim: mas você domina o carro, não é o carro que domina você. E aí, eu vou contar aqui pra vocês. Você sabe o que me fez vencer o medo de dirigir? Duas coisas. Primeiro, terapia. Meu psicólogo falou pra mim: sabe por que você não dirige? Você sabe por que você é formada em psicologia e trabalha como operadora de telemarketing? Falei: não. Aí ele falou assim: porque você tem medo de ser quem você é. Você tem medo de mostrar que quando você não estiver dependendo dessas pessoas para fazer as coisas, essas pessoas não vão querer ficar com você. Você tem medo de ganhar mais que o outro. Você tem medo de mostrar que deu certo. E aí você se sabota. Não é só não dirigir. Não é falta de capacidade. Mas é crença de não merecimento. Você acha que não merece ir no mercado a hora que você quer, comprar o que você quiser. Você acha que você não merece trabalhar no final de semana de carro. Você acha que você não merece exercer a sua profissão depois de 5 anos de estudo. Ou você acha que você não está pronta, mesmo tendo todo o conhecimento que você precisa. Eu saí revoltada. Porque eu falei assim: não sabe nada de mim. Era a segunda sessão, como é que ele tava falando aquilo? Era a segunda sessão, mas detalhe, ele era meu orientador de TCC, então ele já me conhecia. E ele, numa habilidade magnífica, na segunda sessão me falou tudo aquilo que eu precisava ouvir. E sabe o que aconteceu? Na outra semana eu fui trabalhar de carro. E eu falei duas coisas que me ajudaram a dirigir. Uma foi essa sessão de terapia. A segunda foi assistir vídeos de pessoas que superaram o medo de dirigir. Então, eu me inspirei nessas pessoas e eu pensei: tem gente que coloca plaquinha no carro, recém-habilitado. Tá tudo bem deixar o carro morrer. Prefira andar sozinha, porque quando você anda com uma pessoa que tem conhecimento, geralmente essa pessoa, talvez, no intuito até bom, ela vai começar a fazer críticas. De que você deixou o carro morrer, de que você saiu em segunda, de que você deveria ter mudado para terceira, de que você vai queimar a embreagem do carro. Então, quando você sai sozinha, você não tá preocupado com nada disso. A não ser, lógico, o sistema básico ali: proteção, frear, acelerar, colocar em primeiro, colocar em segunda. No começo a gente não quer nem tentar a terceira, quarta, quinta marcha, então, nossa, é um sonho. Gente, eu entendi minhas limitações, eu abracei elas. E aí, quando isso aconteceu, o meu sistema de crença foi quebrado. Foi substituído por uma crença positiva. E 3 anos depois, eu estava indo de São Paulo ao Rio Grande do Norte, dirigindo, com os meus filhos no carro. Se eu voltasse 3 anos antes e falasse para aquela Amanda, que não ia nem para a faculdade de carro: olha, você vai dirigir 3.200 quilômetros, eu ia dar risada da cara dela. Eu ia falar: não, você pode estar falando de qualquer pessoa, de mim não. Entende? Se eu pudesse voltar naquela Amanda e falar assim: olha, você vai ser uma excelente psicóloga. Daqui a 1 ano, você vai estar com uma lista atendendo mais de 26 pacientes por dia. Eu não ia acreditar. Eu não ia acreditar. Então,
A gente também só vê o que é necessário. A gente não precisa entender como esse processo vai acontecer, mas a gente precisa acreditar que ele vai acontecer. E fazer por onde, né? Porque só acreditar e eu não ligar o carro e sair do lugar, ele não ia acontecer nada. Então, é o desejo, é a ação. E isso vai levar você até o seu objetivo. Novamente, crenças são formadas desde a nossa infância. Nós viemos com um papel em branco. Tudo aquilo que falaram sobre nós, tudo aquilo que aconteceu na nossa vida, ficou registrado como crenças. Só que isso dá para ser mudado, dá para ser construído crenças positivas. Você pode ressignificar através do autoconhecimento a sua identidade. Identidade é quem eu sou. E por último, a esfera do ter. Se eu sei quem eu sou, eu vou saber o que eu quero ter. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Siga nosso canal, aqui eu vou estar distribuindo muito conteúdo para vocês sobre prosperidade, sobre sucesso financeiro, sobre mentalidade, sobre identidade, sobre propósito. E eu gostaria muito de ter você por aqui. Então, se fizer sentido, siga nosso canal, convide outras pessoas para seguir o nosso canal e participe no dia 17 da nossa jornada de prosperidade. Um beijo e até o próximo vídeo.